Os polímeros, eles não costumam apresentar uma região que é muito conhecida nos materiais metálicos, que é o escoamento, tá? Mas isso também é um assunto para uma outra aula. O que eu estou querendo trazer com esse gráfico é um lembrete de que os materiais plásticos, os polímeros, eles podem ter, então, um comportamento na região elástica, que é reversível, e vai existir um comportamento na região plástica, que é irreversível, tá? Então, um projeto de uma ponte, por exemplo, nenhum engenheiro vai projetar uma ponte que a ponte vai ter que suportar uma carga na região plástica, porque aí você já vai estar tendo uma deformação permanente, tá? Então, os projetos de engenharia, eles trabalham com um coeficiente de segurança de forma que os materiais são solicitados para estarem tendo a sua performance totalmente na região elástica, que é essa região linear aí do nosso gráfico, tá bom? Então, vamos imaginar que a gente tem um corpo de prova do tipo gravata, como esse que foi colocado aqui na figura, e a partir do momento que você sai da região elástica e vai para a região plástica, a deformação já começa a ser observada no pescoço, né, que é a área útil do seu corpo de prova, que é esse empescoçamento que começa a acontecer, e aí a área da seção transversal desse corpo de prova vai diminuindo, e aí quando ocorre a fratura é justamente nesse pescoço. Tá? Por isso que os corpos de prova já são construídos nesse formato de gravata, que é para que a ruptura aconteça nessa região central, tá bom? Ensaios mecânicos, né, de materiais que a gente estuda bastante isso daí. Então, o que é que eu quero lembrar vocês com essa informação, com esse gráfico? Que os polímeros, a partir de um determinado ponto, né, quando existe uma carga mecânica sendo aplicada neles, eles vão ter essa deformação que é irreversível, a deformação plástica, até que ocorre a fratura. E dependemos da temperatura. O ensaio sendo conduzido na temperatura ambiente, ele vai ter um comportamento. Se eu tenho um material exposto a uma baixa temperatura, o seu comportamento elástico já vai ser diminuído, ele vai sofrer uma fragilidade. Tá? É só a gente imaginar que você tem os átomos na sua estrutura tridimensional e eles vibram em torno da sua posição de equilíbrio. Quando você resfria esse material, a sua vibração, né, a sua mobilidade, ela é reduzida. É como as pessoas no frio, né? Elas vão ficar mais próximas do seu ponto de equilíbrio. Ao passo que uma temperatura maior, a agitação das moléculas acaba sendo maior também, tá? Então, envolve aí os conceitos de energia, né? Energia de ativação. Então, com isso, a gente avança, né, um pouquinho mais na nossa aula de hoje e a gente agora tem que trabalhar esse conceito, que é a temperatura de transição vítrea. E a sigla dela é TG, porque vidro em inglês é glass, né? Então fica TG. O que é essa temperatura? Ela é muito importante no estudo de polímeros. Ela é como se fosse um CPF do polímero. Cada polímero ele tem a sua temperatura de transição vítrea. Pode coincidir com a de outro polímero? Pode coincidir, mas os polímeros eles têm um comportamento que depende dessa temperatura, ok? Então, a temperatura de transição vítrea, como o próprio nome diz, é a temperatura na qual o material, abaixo dela, ele vai ter um comportamento frágil, como se fosse um vidro. Ele vai ser mais duro, mais frágil, mais quebradiço. E acima dessa TG, dessa temperatura de transição vítrea, ele vai ter um comportamento mais borrachoso, mais flexível, mais tenaz e capaz, então, de ser maleável. Você continua aquecendo esse material, você vai fundir esse material. E aí é o TF, temperatura de fusão, ou do inglês TM, né? Porque em inglês melting, né? É a fusão, melting point, ponto de fusão. Então, quando você enxergar em algum gráfico TM é a temperatura de fusão, é a mesma coisa, tá? Então, por isso que quando você pegou o gelo e colocou no chiclete, você baixou a temperatura da borracha, né, do chiclete, pode ser látex, por exemplo, e essa borracha você fez com que ela chegasse mais próxima da sua temperatura de transição vítrea. E aí, o material na temperatura de transição vítrea ou abaixo dela, ele tem um comportamento frágil, vítreo, como se quebrasse como um vidro.
e aí você consegue remover mais fácil do tecido onde o chiclete grudou. Um outro exemplo é o que eu falei da Tupperware. No congelador, esse material, que aqui para mim é o polipropileno, você então fez com que esse material ficasse fragilizado. Eu estou trabalhando mais perto da TG desse material quando ele está resfriado no congelador. Então ele vai ter um comportamento menos flexível, ele fica mais duro e tendência a se quebrar. Se você está com a Tupperware de feijão congelada e soltar no chão, muito provavelmente essa Tupperware vai quebrar. Na temperatura ambiente, não. Ela tem uma flexibilidade e aí consegue amortecer melhor o impacto da queda. Ok? Olha só aqui que essa tabela que nos dá algumas informações. Vamos pegar o polietileno de alta densidade, que é usado em embalagens de shampoo, condicionador, produtos de limpeza. A TG dele é menos 110 graus Celsius. Faltou aí na tabela informar qual é a unidade de medida de temperatura, mas é o grau Celsius. Nós, em temperatura ambiente, aqui no Brasil, aqui no Nordeste, estamos aí, vamos supor, na faixa aí de 30 graus, tá? Então, quando eu olho para uma tabela e vejo que o polietileno de alta densidade tem a sua transição vítrea em menos 110, isso significa que na nossa temperatura ambiente de 30 graus, ele tem um comportamento de vidro ou ele tem um comportamento flexível, borrachoso? Comportamento flexível, borrachoso. Tanto é que se você pegar a embalagem de shampoo, você vê que ela tem flexibilidade e você não quebra fácil, né? Você consegue amassar a embalagem e ela tem essa flexibilidade. Mas se eu tiver a menos 115 graus, a menos 120, ela vai se comportar como um vidro. Se eu soltar a embalagem do shampoo no chão, ela vai se quebrar, como se fosse um vidro, como um copo que eu deixo cair e quebra no chão. Ok? E aí só observem então que na terceira coluna existem os valores das temperaturas de fusão desses polímeros. TM, como eu falei, é a temperatura de fusão. Vamos pegar um outro polímero conhecido, PVC, que a gente usa nos canos de água e esgoto. Tem até uma questão que eu costumo cobrar, né, nas provas, que é um pedreiro que ele precisa envergar uma tubulação de PVC. Ele quer fazer uma curva nesse cano e o cano ele é reto. O que é que ele faz? A gíria que a gente usa é ele dá um calor. O que é dar um calor? Ele vai acender, né, o fogo, pode ser na chama do fogão, por exemplo, e aí ele vai esquentando o cano. À medida que o cano vai ficando mole, ele vai entortando, ele vai esquentando, ele vai entortando. Por que que ele consegue, né, deixar o PVC maleável a ponto dele poder fazer uma curva nesse cano? Basta a gente olhar essa tabela. A temperatura de transição vítrea do PVC é 105 graus. Isso significa que na temperatura ambiente, que é 30, né? Ele está abaixo da TG, então ele é duro. Você não consegue dobrar o PVC. Por isso que ele precisou dar um calor para que chegasse a 105 graus, pelo menos, e aí ele consegue, então, ter mobilidade das suas cadeias poliméricas e fazer essa curva no cano. Tá bom? Olha que o PVC ele só vai derreter, ele só vai se fundir a 212 graus. Bom, um outro exemplo, né, também fácil da gente entender, é o nylon 66, que a TG dele é 57 graus, e o PET, que a TG dele é 73 graus. Por isso que a garrafa PET, ela pode ser quebrada, porque na temperatura ambiente ela já tem um comportamento vítreo. Do nosso dia a dia, a gente também tem uma situação interessante, que é quando a gente está passando roupa, né? Camiseta, algodão, seja de algodão, que é uma fibra, né, é um polímero natural, ou seja, uma fibra sintética como o poliéster ou a poliamida. Quando você está passando roupa, o calor do ferro está esquentando as cadeias poliméricas. O que é que você está fazendo? Você está fazendo com que as cadeias fiquem mais maleáveis, flexíveis, ganhem então uma mobilidade. E aí quando você passa o ferro, você consegue alinhar essas fibras e aí a sua roupa vai ficar perfeita, sem nenhum vinco, sem nenhuma amassão, nenhum amassado, tá? Por quê? Porque a gente consegue então, com o calor do ferro, passar da TG do material, tá bom? Esse gráfico, ele reflete tudo que eu falei até agora. Vamos imaginar que você tenha um material aqui, uma borracha, tá? De um pneu de um caminhão.
No Brasil, que a gente dificilmente chega, né, a temperaturas menores do que 0 graus, essa borracha ela vai ter uma boa flexibilidade, é um elastômero, né, bastante flexível, maleável, tá? Então essa borracha ela está, desculpa, na zona A, está trabalhando na zona A. Mas se essa borracha esse pneu desse caminhão tiver na Sibéria, onde temos temperaturas extremamente negativas, essa borracha ela vai estar enrijecida. Vamos imaginar que você esteja numa região com menos 50 graus Celsius. A menos 50 graus Celsius, a gente está aqui na zona C. Olha o que aconteceu com a curva dessa borracha. Ela estava aqui com 0 de rigidez. Em torno de menos 30 graus, essa rigidez dela cresce a ponto de ficar extremamente alta. Vocês conseguiram acompanhar com o mouse? Então, vai existir uma região, que é a zona B, que é a transição entre esse estado borrachoso, esse estado flexível, dúctil, maleável, para um estado de rigidez, de fragilidade, de baixa tenacidade do material. Então, podemos dizer que um comportamento vítreo seria na zona C e um comportamento borrachoso na zona A. Tá? A zona B é a zona de transição. E se eu perguntar a vocês qual é a TG, qual é a temperatura de transição vítrea dessa borracha que você está trabalhando nessa questão, é só a gente pegar o ponto de inflexão dessa curva. Então, é na zona B, aonde o ponto de inflexão é mais ou menos aqui no meio, tá? Tá próximo de 40 graus, não chega a ser menos 40 graus, mas está bem próximo, tá? Esse é o ponto de inflexão, seria então a TG do material. Ok? Então, a transição vítrea, ela é muito importante, tá? Muitas vezes a gente, quando está estudando polímeros, a gente trata mais a temperatura de transição vítrea do que a temperatura de fusão. Por quê? Porque é essa transição vítrea que vai nos ajudar a entender o comportamento mecânico dos materiais. Aí você sabe, então, por que é que um material em baixa temperatura ele vai ter uma resistência mecânica muito menor do que se ele tivesse em temperatura ambiente ou um pouquinho aquecido, tá? Tudo está em função, então, dessa temperatura de transição vítrea. Lembrando, então, que na transição vítrea, o material se comporta como um vidro, ele é duro e quebradiço. Quando ele está abaixo, né, está trabalhando acima da TG, ele tem um comportamento elástico, ele é flexível. Bom, pessoal, espero então que vocês tenham gostado dessa aula e a gente precisa fazer mais uma aula falando de processos de conformação mecânica desses materiais. Por isso que é importante a gente saber a TG, porque se eu quero pegar uma resina de polipropileno e transformar num pote plástico, especificamente vocês vão conhecer numa outra aula que para essa Tupperware, né, ser fabricada, a gente usa um processo chamado de injeção plástica. Então eu preciso amolecer a resina de polipropileno para estar fazendo a injeção. E para eu fazer esse amolecimento, eu preciso saber a TG do material. Se eu estiver trabalhando abaixo da TG, ele não vai amolecer. Então, é importante o comportamento térmico dos materiais poliméricos para que a gente possa fazer a conformação mecânica. Mas isso é um assunto de uma outra aula, tá bom? Obrigada, então, até mais.